As correntes tilintavam no escuro, ecoando como um sussurro maligno pelos corredores subterrâneos do palácio de Obsidra. Lírien tropeçou na pedra irregular, o coração martelando contra as costelas, enquanto mãos ásperas a empurravam adiante. O ar era úmido e carregado de mofo, misturado ao cheiro metálico de sangue fresco. O dela, provavelmente, de um corte superficial no braço, onde o chicote do capataz havia raspado. Ela mordeu o lábio para conter o gemido, os olhos ardendo de lágrimas não derramadas. Não era a primeira vez que a arrastavam para as masmorras, como castigo por uma travessa desarrumada ou um olhar demorado para os nobres. No palácio de Obsidra, servas como ela eram sombras, invisíveis até o momento em que ousavam existir. De repente a porta de ferro rangeu, e luzes de tochas dançaram nas paredes, revelando uma cela improvisada lotada de novos prisioneiros. Escravos, na verdade, cativos de guerra das fronteiras selvagens de Nixmore, onde os clãs lupinos das montanhas eternamente enevoadas desafiavam o trono humano. Lírien foi jogada para dentro, caindo de joelhos sobre o chão frio. Seu vestido rasgado se enroscou nas pernas, expondo a pele pálida marcada por hematomas antigos. Antes que pudesse se levantar, uma presença imensa se materializou ao seu lado, bloqueando a entrada dos guardas. Ele era alto, os ombros largos, tensionados, sob a túnica suja de um escravo comum, mas havia algo predatório em sua postura, uma quietude que não combinava com os outros, curvados e derrotados. Seus olhos de um cinza tempestuoso encontraram os dela por um instante, e Lírien sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o ar entre eles tivesse se tornado elétrico. O homem, não, o lobo disfarçado, ela soube instintivamente. Estendeu a mão, os dedos calejados roçando seu braço ao ajudá-la a se erguer. O toque foi breve, mas queimou como brasa, enviando uma onda de calor inesperado pelo seu corpo. Ela recuou, o fôlego preso na garganta, enquanto ele se posicionava entre ela e os guardas que riam do outro lado das grades. Novatos frescos para as minas, grunhiu o capataz, um homem atarracado com cicatrizes de garras no rosto. A verdadeira rainha precisa de servos leais, não de vermes das matilhas. Trabalhem ou morram. A porta se fechou com um estrondo, deixando-os na penumbra. Lírien se encostou na parede úmida, o peito arfando. Por que ele a protegera? Os outros escravos, uma mistura de humanos magros e lupinos de olhos amarelados, murmuravam entre si, mas o homem ao seu lado permaneceu em silêncio, o corpo ainda próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando dele. Seu cheiro era selvagem, como terra molhada após a chuva, e algo mais primal, que fazia seu pulso acelerar de forma alarmante. Você não é como os outros, ela sussurrou, a voz rouca de exaustão. Seus olhos se ajustaram à escuridão, traçando as linhas duras de seu rosto, mandíbula quadrada, cabelo escuro desgrenhado caindo sobre a testa, e uma tatuagem ritualística, um lobo entrelaçado em vinhas espinhosas, visível no pescoço, parcialmente coberta pela gola rasgada. Ele virou o rosto devagar, os lábios se curvando em um sorriso que era ao mesmo tempo ameaça e convite. E você não é uma serva comum, Lírien de Eldervale. A voz dele era baixa, um ronronar que vibrou através dela, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Como ele sabia seu nome? O sobrenome de sua linhagem perdida, sussurrado apenas em sonhos que ela enterrara há anos. Ela engoliu em seco, o corpo traindo-a com um tremor que subia das pernas ao peito. Não me conhece. Ninguém aqui me conhece. Mas as palavras soaram fracas, porque o modo como ele a olhava, como se pudesse ver através de sua pele, até os segredos que ela carregava como uma maldição, a deixava exposta, vulnerável. Ele deu um passo à frente, o espaço entre eles diminuindo até que o peito dele quase roçasse o dela. Lírien sentiu o contorno firme de seus músculos sob a túnica fina, o calor de sua respiração misturando-se à dela no ar confinado. Seus dedos se fecharam ao redor de seu pulso, não com força, mas com uma posse que a imobilizou, o polegar traçando uma linha lenta sobre sua veia pulsante.
Eu conheço o cheiro da realeza verdadeira, murmurou ele, os lábios tão próximos que ela sentiu o roçar de sua barba incipiente contra sua bochecha. Sangue antigo, misturado ao medo que você esconde. Nixmore está podre, Lyrian. O trono de Obsidra é uma mentira tecida por traidores e eu vim para rasgá-la. Seus olhos desceram para sua boca e por um segundo insano ela imaginou aqueles lábios pressionados aos dela, devorando o silêncio que ela usava como escudo. O calor entre suas coxas cresceu, uma pulsação urgente que a envergonhava, fazendo-a corar na escuridão. Ela puxou o braço, mas ele não soltou imediatamente, os dedos apertando o suficiente para deixar uma marca invisível. "Quem é você?" exigiu ela, a voz um sussurro afiado, mesmo enquanto seu corpo ansiava por mais daquele toque perigoso. "Kyle Vossar", respondeu ele, o nome ecoando como um juramento antigo. Príncipe das matilhas de névoa, herdeiro exilado do Alfa Supremo, mas aqui nas profundezas de Obsidra, ele era apenas um escravo, um lobo acorrentado para infiltrar o coração podre do reino. Nixmore, o arquipélago amaldiçoado de ilhas flutuantes, unidas por pontes de obsidiana e nevoeiros eternos, era um labirinto de intrigas. As cortes humanas, com seus salões de mármore negro e bailes sob luas falsas, fingiam dominar os clãs lupinos das montanhas periféricas, mas tratados ancestrais, selados com sangue e promessas de união, haviam sido rompidos. A rainha regente, uma bruxa de linhagem impura chamada Véspera, caçava a herdeira legítima, uma serva anônima entre as sombras do palácio, cuja veia carregava o poder de unir humanos e lobos. Lyrian não sabia disso ainda. Tudo o que sentia era o peso do olhar de Kyle, como se ele pudesse despi-la camada por camada, revelando as cicatrizes de uma infância roubada. Abandonada aos portões de Obsidra como bebê, criada como pária entre as servas, atormentada por visões de uivos e tronos de espinhos. Seu corpo, marcado por anos de trabalho forçado, era uma prisão que ela odiava. Curvas suaves escondidas sob trapos, pele que tremia ao menor toque gentil. E agora, esse estranho a fazia questionar tudo, o desejo florescendo como uma ferida aberta. Os guardas retornaram ao amanhecer artificial, forçando-os a marchar para as minas sob as ilhas. Kael caminhava ao lado dela, o ombro roçando o seu a cada passo irregular da ponte suspensa. O vento uivava através do abismo abaixo, carregando o sal das águas negras de Nixmore. "Fique perto", ele murmurou, a mão encontrando a curva de sua cintura por um instante, guiando-a para longe de um guarda suspeito. O contato enviou faíscas por sua espinha, suas pernas fraquejando enquanto o calor dele se infiltrava através do tecido fino. Ela queria fugir, mas o corpo atraía, inclinando-se para ele como uma flor para a lua. Nas minas, escavando cristais de sombra que alimentavam os rituais da corte, Lyrian sentiu os olhos de Kyle sobre ela o tempo todo. Quando uma rocha desabou, ele a puxou para si, o corpo dele pressionando o dela contra a parede úmida. Seu peito largo contra suas costas, as coxas firmes alinhadas às dela, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. Ela prendeu a respiração, sentindo a rigidez de sua excitação contra sua anca, um lembrete cru de que ele era lobo, instinto puro. "Você é mais forte do que pensa", sussurrou ele em seu ouvido, os lábios roçando a concha sensível, fazendo-a soltar um suspiro contido. O desejo latejava entre eles, uma promessa sombria no escuro. Mas enquanto o dia se arrastava, Lyrian ouviu sussurros entre os escravos. A regente planejava um banquete para anunciar uma noiva falsa, selando uma aliança que destruiria as matilhas. E Kael, com seu toque que queimava e olhos que prometiam segredos, era a chave, ou a armadilha. Ela não sabia que era a rainha que ele buscava, mas o laço já se formava, puxando-a para o abismo de Nixmore. O eco das picaretas nas veias de sombra reverberava como um coração subterrâneo, pulsando no peito de Lyrian enquanto ela golpeava a rocha negra. O suor escorria por sua nuca, colando os fios de cabelo ao pescoço, e cada movimento enviava uma dor aguda pelo braço ferido. As minas de Nixmore eram um labirinto vivo.
túneis que serpenteavam sob as ilhas flutuantes, sustentados por cristais que brilhavam com uma luz profana, a essência que alimentava os feitiços da corte acima. O ar era sufocante, carregado de poeira e o fedor acre de corpos exaustos, mas Lírien mal notava. Seus olhos, contra a vontade, voltavam-se para Kael a poucos metros dali, seu corpo se movendo com uma graça felina que desmentia as correntes nos tornozelos. Ele escavava com eficiência brutal, os músculos dos braços flexionando sob a túnica rasgada, revelando cicatrizes antigas que traçavam padrões como mapas de batalhas perdidas. Quando seus olhares se cruzavam, algo se agitava dentro dela, um puxão invisível, como se o sangue em suas veias reconhecesse o dele. Lírien desviou o rosto, o calor subindo as bochechas. Por que ele a afetava assim? Seu toque nas minas, horas antes, ainda queimava na memória. O modo como seu corpo a havia envolvido, protetor e possessivo, a rigidez dele pressionando contra ela em um instante de pânico, que se transformara em algo mais perigoso. Ela apertou as coxas, tentando ignorar o latejar insistente que surgia só de lembrar. "Mais rápido, ratos!" berrou o capataz de cima da plataforma de vigia, seu chicote estalando no ar como um aviso. Um dos escravos lupinos, um homem magro chamado Thorn, gemeu ao receber o golpe, caindo de joelhos. Lírien instintivamente deu um passo à frente, mas Kael foi mais rápido. Com um movimento fluido, ele se interpôs, o ombro colidindo levemente com o dela no processo. O contato foi breve, mas suficiente para que ela sentisse o calor dele se infiltrar através das roupas úmidas, fazendo sua respiração falhar. Ele ergueu a picareta como se fosse uma extensão de seu braço, os olhos cinzentos fixos no capataz, com uma frieza que prometia retaliação. "Ele não aguenta mais", disse Kael, a voz baixa, mas carregada de autoridade, ecoando nas paredes úmidas. O capataz riu, mas hesitou, algo no tom de Kael o fazendo recuar. Os guardas murmuraram entre si, e Lírien viu o medo nos olhos deles. Lobos não se curvavam facilmente, mesmo acorrentados. Enquanto o grupo era forçado a retomar o trabalho, Kael se aproximou dela durante uma pausa breve, o corpo dele roçando o seu ao se agachar para pegar uma ferramenta caída. Seus dedos traçaram acidentalmente a curva de sua panturrilha, enviando um choque elétrico por sua perna. Lírien mordeu o lábio, o corpo traidor se inclinando para o toque antes que ela se endireitasse, o coração disparado. "Pare com isso", sussurrou ela, as palavras saindo mais como um pedido do que uma ordem. Seus olhos encontraram os dele, e ali estava de novo. Aquela intensidade, como se ele pudesse devorá-la com um olhar. "Com o quê?" rebateu ele, o canto da boca se erguendo em um sorriso que era puro perigo. Ele se ergueu devagar, o peito quase tocando o dela no espaço confinado do túnel. Lírien sentiu o contorno firme de seus músculos, o cheiro selvagem dele, musgo e fumaça, envolvendo-a como uma névoa. Sua mão subiu, os dedos roçando o braço dela ao ajustar a alça da picareta, mas o gesto demorou, o polegar pressionando levemente a pele sensível do interior do cotovelo. Um tremor a percorreu, o calor se acumulando entre suas coxas, uma pulsação urgente que a envergonhava. Ela queria empurrá-lo, fugir, mas o corpo ansiava por mais pela promessa de ser vista, desejada. "Você age como se me devesse algo", disse ela, a voz rouca, tentando recuperar o controle. Mas suas palavras soaram fracas, porque o modo como ele a olhava, como se soubesse os segredos que ela enterrava sob camadas de trapos e medo, a desarmava. Kael inclinou a cabeça, os lábios a centímetros dos dela, o hálito quente roçando sua boca. "Eu devo a Nixmor sua verdade, Lírien, e a você. Proteção." Seus olhos desceram para o decote rasgado de seu vestido, e ela sentiu o rubor se espalhar, consciente de como sua pele exposta tremia sob o escrutínio. Ele estendeu a mão, os dedos traçando a linha de sua clavícula, um toque leve que queimou como ferro em brasa. Ela prendeu o fôlego, as pernas fraquejando, imaginando aqueles dedos descendo mais, explorando as curvas que ela sempre odiara por serem fracas demais para esse mundo cruel.
Antes que pudesse responder, um estrondo sacudiu o túnel. Poeira choveu do teto, e gritos ecoaram enquanto uma seção da mina desabava. Lírien foi jogada para o chão, o pânico a dominando enquanto pedras rolavam ao seu redor. Mãos fortes a agarraram pela cintura, puxando-a para trás em um movimento desesperado. Kael a pressionou contra o peito dele, o corpo inteiro dele, moldando-se ao dela no caos, as coxas firmes contra as suas, o braço ao redor de sua barriga como uma vise, o calor de sua excitação evidente mesmo no meio do terror. Ela soluçou contra seu ombro, o cheiro dele a ancorando enquanto o mundo ruía. "Segure-se em mim", murmurou ele contra seu ouvido, os lábios roçando a pele sensível, enviando ondas de desejo misturado ao medo. Seu corpo reagia apesar de tudo, o latejar se intensificando com a proximidade, as nádegas pressionadas contra a rigidez dele, uma tortura que a fazia corar violentamente. Quando o pó assentou, eles emergiram tossindo em uma câmara lateral, isolados dos outros. Os guardas gritavam ordens distantes, mas ali, no escuro úmido, só existiam eles dois. Kael a soltou devagar, mas não completamente, as mãos ainda em sua cintura, os polegares traçando círculos suaves que a faziam tremer. "Você está bem?" perguntou ele, a voz um ronronar baixo que vibrou através dela. Lírien assentiu, mas não se moveu, o peito arfando contra o dele. Seus olhos se encontraram, e por um momento insano, ela pensou que ele a beijaria. Os lábios dele se aproximando, o fôlego misturando-se ao dela em uma promessa silenciosa. O desejo a consumia, uma ânsia de se entregar àquele calor, de deixar que ele a desviasse de sua solidão. Mas um uivo distante os interrompeu, ecoando pelas veias da mina como um chamado ancestral. Kael se afastou, o rosto endurecendo. "Eles vêm. Precisamos sair daqui antes que nos separem." Ele pegou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela com uma urgência que a fez pulsar de novo. Enquanto corriam pelos túneis secundários, guiados por um instinto que Lírien não compreendia, ela sentiu o laço se apertar. Sussurros entre os escravos sobreviventes falavam de uma rebelião nas matilhas, de Kael como o príncipe que infiltrara o palácio para encontrar a herdeira, a verdadeira rainha cujos sonhos de uivos e tronos a atormentavam desde criança. Emergindo em uma saída escondida sob uma ponte de obsidiana, o nevoeiro de Nyxmore os envolveu como um manto. Abaixo as águas negras lambiam as ilhas, e acima as torres do palácio se erguiam como presas afiadas. Kael parou, virando-se para ela, o corpo ainda próximo o suficiente para que ela sentisse seu calor cortando o frio. "Você sente, não é? O chamado do sangue." Seus dedos apertaram os dela, e Lírien soube que ele estava certo. Algo nele se entrelaçava, perigoso e inevitável, puxando-a para o abismo de segredos e desejos proibidos. O banquete da regente se aproximava, e com ele, a revelação que poderia destruí-los ou uni-los para sempre. O nevoeiro de Nyxmore se enroscava ao redor deles como dedos frios e possessivos, enquanto Lírien e Kael se agachavam atrás de uma pilha de caixotes abandonados na base da ponte de obsidiana. O ar salgado das águas negras subia em golfadas úmidas, misturando-se ao cheiro de musgo e salitre que emanava do corpo dele, tão próximo que ela mal conseguia respirar sem inalar sua essência. Seu coração ainda martelava do caos das minas, mas agora era o toque da mão de Kael na dela que a mantinha ancorada, os dedos entrelaçados, quentes e firmes, como se ele temesse que ela se dissolvesse na bruma. Ela sentiu o polegar dele traçar um círculo lento na palma de sua mão, um gesto sutil que enviou um arrepio pela espinha, aquecendo o ventre de forma traiçoeira. "Por que eu sinto isso?" sussurrou Lírien, a voz rouca de exaustão e algo mais profundo, uma confusão que latejava como uma ferida fresca. Seus olhos se fixaram nos dele, cinzentos como as nuvens que pairavam sobre as ilhas flutuantes, e ali, na penumbra, ela viu o reflexo de sua própria turbulência, desejo misturado a medo, um puxão que os unia além das palavras. O corpo dela ainda tremia do colapso,
da memória de seu peito pressionado contra o dela, da rigidez dele que a havia marcado como uma marca invisível. Ela apertou as coxas, envergonhada pelo calor que se acumulava ali, insistente e incontrolável. Kyle se inclinou mais perto, o ombro roçando o dela, o calor de sua respiração roçando sua orelha, como uma carícia proibida. Porque o sangue não mente, Lírien. É o laço ancestral dos Vossar e dos guardiões de Nixmor, humanos e lobos entrelaçados desde que as ilhas se ergueram das profundezas. Sua voz era um murmúrio grave, vibrando através dela como um ronronar distante de matilha. Ele ergueu a mão livre, os dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que contrastava com a força de seu corpo. O toque foi leve, mas queimou, fazendo sua pele formigar e o pulso acelerar. Ela prendeu o fôlego, o peito subindo e descendo rápido demais, consciente de como seus seios roçavam a túnica dele a cada respiração. Você carrega isso sem saber. Eu vim para despertá-lo. Antes que ela pudesse protestar, vozes ecoaram da ponte acima, guardas da corte, suas botas tilintando na obsidiana polida. Lírien se encolheu, o corpo instintivamente se pressionando contra o de Kael, as costas dela moldando-se à curva de seu peito largo. Ele a envolveu com um braço, a mão grande se fechando ao redor de sua cintura, os dedos se espalhando possessivos sobre sua barriga, logo abaixo das costelas. O contato era protetor, mas carregado de tensão. Ela sentiu a firmeza de suas coxas contra as dela, o modo como o corpo dele reagia à proximidade, endurecendo de forma que a fazia corar violentamente. Um gemido baixo escapou de sua garganta, contido, enquanto o latejar entre suas pernas se intensificava, uma urgência que a enchia de vergonha e anseio. Fique quieta, sussurrou ele contra seu pescoço, os lábios roçando a pele sensível, enviando ondas de calor que a deixaram fraca. Seu hálito era quente, úmido, e por um segundo insano, ela imaginou aqueles lábios descendo, traçando um caminho até o pulsar de seu desejo. Os guardas passaram, suas tochas lançando sombras dançantes sobre a névoa, discutindo o desabamento nas minas e a urgência de reforçar as patrulhas antes do banquete da regente. Véspera não tolerará atrasos, grunhiu um deles. A noiva falsa deve ser anunciada ao luar, selando a aliança com os clãs traidores. Lírien sentiu um frio na espinha, misturado ao calor do corpo de Kael. Noiva falsa? As palavras evocavam visões fragmentadas de seus sonhos. Tronos de espinhos, uivos ecoando em salões de mármore negro, uma coroa que pesava como correntes. Ela se mexeu ligeiramente, e o movimento fez a mão dele apertar sua cintura, os dedos escorregando um pouco mais baixo, roçando a curva de seu quadril. O toque a imobilizou, o corpo traindo-a com um tremor que subia das pernas ao peito, os mamilos endurecendo contra o tecido fino de seu vestido rasgado. Quando os passos se afastaram, Kael a soltou devagar, mas não completamente, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a prendia mais que qualquer corrente. Eles caçam sombras, mas eu caço a verdade. Véspera roubou o trono há 18 anos, matando sua mãe, a rainha legítima de Nixmor. Você é a herdeira, Lírien. O sangue em suas veias pode unir as ilhas ou afundá-las. Ele se ergueu, puxando-a consigo, o corpo dele alinhando-se ao dela por um instante prolongado. Ela sentiu tudo, o contorno rígido de seu peito, a pressão de suas coxas contra as dela, o modo como sua excitação pulsava contra sua anca, uma evidência crua de que o laço ia além de palavras. Seu próprio corpo respondia, o calor se espalhando como fogo líquido, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela queria recuar, questionar a loucura de suas palavras, mas o desejo a mantinha ali, ansiando por mais daquela proximidade perigosa. Você está louco, rebateu ela, mas a voz saiu fraca, entrecortada, enquanto seus dedos se fechavam involuntariamente na túnica dele, sentindo os músculos tensos por baixo. Eu sou uma serva, marcada, quebrada, não uma rainha. As palavras carregavam o peso de anos de humilhação, os hematomas de capatazes, os olhares lascivos dos nobres,
o ódio pelo próprio corpo que curvava sob o fardo do trabalho. Mas Kael balançou a cabeça, inclinando-se até que seus lábios quase tocassem os dela, o fôlego misturando-se em uma dança torturante. Quebrada? Você é uma chama sob cinzas, Lyrian. Eu sinto seu fogo. Sua mão subiu para seu rosto, o polegar traçando o lábio inferior dela, pressionando levemente, como se testasse o sabor de um beijo adiado. Ela tremeu, o corpo inteiro se inclinando para ele, o latejar se tornando uma dor doce entre as coxas, um suspiro escapando enquanto imaginava se render àquele toque. Um uivo baixo veio das montanhas periféricas, um chamado das matilhas que ecoou pelas ilhas como um aviso. Kael se afastou, o rosto endurecendo, mas seus olhos prometiam mais, uma caçada que terminaria em união ou ruína. O banquete é esta noite. Precisamos infiltrar o palácio antes que Véspera anuncie sua marionete. Fique comigo, e eu te mostro quem você é. Ele pegou sua mão novamente, entrelaçando os dedos com uma urgência que a fez pulsar de novo, e eles se moveram pelas sombras da base das ilhas, escalando uma escadaria escondida que levava aos jardins inferiores do palácio. Enquanto subiam, o nevoeiro se dissipava ligeiramente, revelando as torres de obsidiana que se erguiam como garras contra o céu cinzento. Lyrian sentia o laço se apertar, um fio de sangue e desejo que a puxava para Kael, mesmo enquanto o medo sussurrava de armadilhas. O banquete se aproximava, e com ele a chance de revelar a verdade, ou de se perder no abraço de um lobo que poderia salvá-la ou devorá-la inteira. Seu corpo, traidor, ansiava pelo segundo, pela sensação de ser reivindicada em meio ao caos de Nixmore. A escadaria escondida serpenteava como uma veia exposta sob a pele das ilhas, os degraus de pedra irregular úmidos pelo orvalho eterno de Nixmore. Lyrian subia atrás de Kael, os dedos ainda entrelaçados aos dele, o calor de sua palma contrastando com o frio que subia das profundezas. Cada passo ecoava em seu peito, um ritmo acelerado que misturava pavor e uma excitação perigosa, como se o corpo dela já soubesse o que a mente negava. O vestido rasgado colava-se às coxas, e ela sentia o olhar dele ocasionalmente descer, traçando as curvas expostas pela fenda improvisada, fazendo sua pele arrepiar. Por que ele a desejava assim? Uma serva marcada por anos de desprezo, cujas visões noturnas eram o único indício de algo maior. Ao emergirem nos jardins inferiores, o nevoeiro se abriu como um véu rasgado, revelando os contornos sombrios do palácio. Arbustos espinhosos ladeavam caminhos de cascalho negro, e flores noturnas exalavam um perfume doce e venenoso, como o beijo de uma amante traiçoeira. Kael parou abruptamente, puxando-a para trás de uma coluna de obsidiana coberta de era. Seu corpo se colou ao dela, o peito largo pressionando suas costas, as coxas firmes alinhadas às dela, em uma postura que era tanto proteção quanto posse. Lyrian prendeu o fôlego, sentindo a rigidez dele contra sua anca, uma evidência pulsante que a encheu de um calor líquido entre as pernas. Seus dedos apertaram os dela com mais força, e ela mordeu o lábio para conter um suspiro, o latejar insistente traindo seu anseio por mais daquele contato proibido. "Guardas à frente!" murmurou ele contra seu ouvido, os lábios roçando a concha sensível, enviando faíscas por sua espinha. O hálito quente dele misturou-se ao dela, e por um instante ela imaginou virar o rosto, capturar aqueles lábios em um beijo que selaria o caos de Nixmore. Mas o som de botas os ancorou à realidade. Kael deslizou a mão livre para sua cintura, os dedos se espalhando possessivos sobre a curva de seu quadril, guiando-a para o lado, enquanto se moviam como sombras. O toque demorou, o polegar traçando um arco lento que a fez tremer, as pernas fraquejando como se o chão fosse ilusão. "Confie em mim", sussurrou ele, a voz um ronronar grave que vibrou através dela, acendendo o fogo que ela tentava apagar. Eles contornaram o jardim, infiltrando-se por uma porta lateral que levava aos corredores de serviço do palácio. O interior era um labirinto de tapeçarias desbotadas e lamparinas tremeluzentes, o ar carregado de incenso e o eco distante de harpas, afinando para o banquete.
Lírien o seguia, o coração disparado, mas era o calor do corpo dele à frente que a distraía. Os ombros tensos, a forma como a túnica se moldava às costas largas, convidando toques que ela não ousava dar. Eles roubaram uniformes de lacaios em um depósito esquecido, e enquanto Kyle se trocava nas sombras, Lírien desviou o olhar, mas não antes de vislumbrar as cicatrizes que cruzavam seu torso, marcas de garras que contavam histórias de fúria lupina. Seu próprio corpo reagia, um formigamento nos seios, uma umidade traiçoeira que a envergonhava. Vestida com um traje de serva limpo, saia preta e corpete apertado que realçava curvas que ela sempre escondera, Lírien emergiu para encontrar Kyle esperando, os olhos cinzentos devorando-a como um predador. Ele se aproximou, ajustando o laço de seu corpete com dedos firmes, o toque roçando a pele acima do decote. Perfeito, disse ele, a voz rouca, os polegares demorando na borda do tecido, pressionando levemente contra a carne macia. Ela sentiu os mamilos endurecerem sob o olhar dele, o calor se espalhando pelo ventre, uma pulsação urgente que a fez corar. Você se parece com o que é, rainha entre sombras. Seus lábios se curvaram em um sorriso perigoso, e ele inclinou a cabeça, o nariz roçando sua têmpora, inalando seu cheiro como se fosse elixir. Lírien tremeu, o corpo inclinando-se para ele involuntariamente, ansiando pela pressão de seu peito contra o dela, pela sensação de ser reivindicada naquele corredor vazio. Mas o som de vozes os separou. Eles se misturaram aos servos apressados, carregando bandejas para o grande salão. O banquete já fervilhava. Mesas longas cobertas de prata e cristais de sombra. Nobres em sedas escuras, rindo sob lustres de obsidiana que simulavam luas cheias. Véspera presidia do trono elevado, uma figura esguia de cabelos prateados e olhos como poços de veneno, ao lado de uma jovem pálida. A noiva falsa com um colar de rubis que pulsava com magia roubada. Lírien servia vinho, os olhos baixos, mas seu pulso acelerava toda vez que Kyle passava perto, seu ombro roçando o dela em uma dança sutil de olhares e toques acidentais. Durante uma pausa, ele a puxou para um alcove atrás de uma tapeçaria, o espaço confinado, forçando seus corpos a se colarem. As costas dela contra a parede fria, o peito dele pressionando o seu, as coxas entrelaçadas em uma intimidade que a deixava sem ar. Veja, sussurrou ele apontando através de uma fresta. Véspera erguia uma taça, anunciando a união que selaria o destino das matilhas. Mas Kyle's mão em sua nuca, os dedos massageando a base do crânio, distraíam-na, enviando ondas de calor que desciam pela espinha até o centro de seu desejo. Ela sentiu a rigidez dele contra sua barriga, uma fricção sutil que a fez soltar um gemido baixo, contido. Eu não posso. Isso é loucura, murmurou ela, mas suas mãos subiram para os ombros dele, sentindo os músculos tensos, o coração dele batendo em uníssono com o seu. É destino, rebateu ele, os lábios roçando sua orelha, o beijo quase acontecendo. Um roçar de hálitos, uma promessa demais. Seu corpo inteiro reagia, o latejar se tornando uma dor doce, as pernas se abrindo ligeiramente como convite involuntário. Mas um grito cortou o ar. Thorn, o escravo lupino das minas, arrastado para o salão em correntes, gritando acusações contra a Véspera. O caos irrompeu, guardas avançando, e Kyle a empurrou para trás da tapeçaria. Agora, disse ele, os olhos flamejantes. Revele-se, Lírien. O sangue clama. Enquanto o salão se transformava em tumulto, Lírien sentiu o laço ancestral despertar, uma visão de tronos e uivos inundando sua mente, o poder correndo por suas veias como fogo. Mas o medo a paralisava, e era o toque fantasma de Kyle que a impulsionava, o desejo entrelaçado à coragem, puxando-a para o centro do furacão de Nixmore. Véspera virou o rosto, os olhos encontrando os dela através da multidão, e Lírien soube. A caçada havia começado de verdade. O caos no grande salão do palácio de Obsidra explodiu como uma veia rompida, com gritos ecoando contra as paredes de obsidiana polida que refletiam as chamas dançantes dos lustres.
Lírien se encolheu atrás da tapeçaria pesada, o tecido áspero roçando sua pele úmida de suor, mas era o corpo de Kyle pressionado contra o dela que a mantinha imóvel. Seu peito largo colado às suas costas, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora de ferro quente. O calor dele se infiltrava através do corpete apertado, os dedos espalmados sobre sua barriga, traçando uma pressão sutil que enviava ondas de tremor por seu ventre. Ela sentiu a rigidez de sua excitação contra sua anca, uma fricção involuntária no espaço confinado que a fez morder o lábio inferior. O latejar entre as coxas se intensificando em uma urgência dolorosa. Seu fôlego saía em golfadas curtas, misturando-se ao ronronar baixo de Kyle em seu ouvido, os lábios dele roçando a curva sensível do pescoço. "Agora é o momento", sussurrou ele, a voz grave vibrando através dela como um uivo contido, fazendo seus mamilos endurecerem contra o tecido fino. Ela queria virar-se, capturar aqueles lábios em um beijo desesperado que selasse o medo e o desejo, mas o tumulto a prendia. Thorn, o escravo lupino das minas, debatia-se nas garras dos guardas, seu rosto contorcido em fúria enquanto cuspia acusações contra a Véspera. Traidora, o sangue da verdadeira rainha clama por justiça. As matilhas não se curvarão à sua mentira. O salão, antes repleto de risos nobres e tilintar de taças, transformou-se em um vórtice de pânico. Damas em sedas escuras gritavam, lordes sacavam adagas ornamentadas e os servos se dispersavam como sombras fugidias. Véspera ergueu-se do trono, sua silhueta esguia envolta em um manto de veludo negro bordado com runas prateadas, os olhos como lâminas de gelo varrendo a multidão. Seu olhar parou em Lírien, mesmo através da fresta da tapeçaria, como se o nevoeiro de Nixmore atraísse, revelando-a. Um frio ancestral subiu pela espinha de Lírien, misturado ao fogo que Kyle acendia em seu corpo, o polegar dele circulando devagar sobre sua costela, um toque que a ancorava e a incendiava ao mesmo tempo. "Corra", murmurou Kyle, mas em vez de soltá-la, ele a girou nos braços, o rosto dele a centímetros do seu, os olhos cinzentos flamejando com uma ferocidade protetora. Seus lábios roçaram os dela em um quase beijo, o hálito quente e salgado como o mar negro abaixo das ilhas, enviando um choque que a fez arquear contra ele involuntariamente. As coxas dela se pressionaram às dele, sentindo a tensão muscular, a promessa crua de sua força lupina. Um suspiro escapou de sua garganta contido, enquanto o calor se acumulava em seu centro, uma pulsação que a envergonhava em meio ao perigo. "Não sem você", rebateu ela, a voz rouca, as mãos subindo para os ombros dele, sentindo os músculos se contraírem sob seus dedos como cordas esticadas. Por um segundo insano, o mundo se resumiu àquele espaço entre eles, o desejo latejando como um coração compartilhado, o laço de sangue puxando-os para mais perto, como se seus corpos soubessem o que a mente ainda negava. Mas o estrondo de botas os separou. Guardas avançaram pelo salão, correntes tilintando enquanto Véspera erguia a mão, uma aura de magia sombria emanando de seus dedos, congelando Thorn no lugar com vinhas de sombra que se enroscavam em seu pescoço. "Silêncio para os traidores", sibilou ela, a voz ecoando como vento nas pontes de obsidiana. Lírien sentiu o puxão ancestral em suas veias, visões fragmentadas de tronos ancestrais, uivos ecoando pelas ilhas flutuantes, o sangue de sua mãe misturando-se ao dela em um pacto rompido. O poder despertava. Uma queimação sob a pele que a fazia tremer, mas era o toque de Kyle em sua mão que a impulsionava. Ele a puxou para fora do alcove, misturando-se ao fluxo de servos em pânico, seus corpos roçando a cada passo, apressado pelos corredores laterais. O ombro dele colidia com o dela, o braço roçando sua cintura em uma dança febril, e cada contato enviava faíscas que a deixavam ofegante, as pernas fracas como se o chão de mármore negro fosse um abismo. Eles correram para as escadarias de serviço, descendo em espiral para os níveis inferiores do palácio, onde o ar ficava mais úmido e carregado de sal das águas que lambiam as fundações das ilhas.
Kael a empurrou para uma alcova estreita, o corpo dele bloqueando a entrada, as costas dela contra a parede fria de pedra. Seu peito arfava contra o dela, as respirações sincronizadas em um ritmo urgente, e ela sentiu tudo, o suor escorrendo pela clavícula dele, o contorno rígido de sua excitação pressionando sua barriga, o modo como suas coxas se entrelaçavam nas dela, forçando-a a abrir ligeiramente as pernas em um convite traiçoeiro. Eles nos caçam agora, disse ele, a voz baixa e rouca, os lábios traçando a linha de sua mandíbula sem tocá-la de verdade. Apenas o hálito quente que a fazia arquear o pescoço. Seus dedos subiram para seu rosto, o polegar pressionando o lábio inferior dela, abrindo-o ligeiramente como se testasse o sabor de sua rendição. Lírien gemeu baixinho, o som escapando apesar de si mesma, o calor entre as coxas se tornando uma inundação que a enchia de vergonha e anseio. Eu sinto você em mim, Lírien. O laço. Ele queima. Ela assentiu, as mãos explorando as costas dele, sentindo as cicatrizes sob a túnica, marcas que contavam de batalhas e solidão, espelhando as dela. Mas uivos distantes irromperam das montanhas periféricas, atravessando o nevoeiro como um chamado de matilha. Kael se endireitou, o rosto endurecendo, mas seus olhos prometiam mais. Uma união que ia além da carne, tecida em sangue e destino. As matilhas vêm. Thorn os alertou. Precisamos chegar à Câmara das Sombras antes que Véspera nos encontre. Lá, o ritual pode provar sua linhagem. Ele pegou sua mão, entrelaçando os dedos com uma urgência que a fez pulsar de novo, e eles emergiram na noite enevoada de Nyxmore. As ilhas flutuavam como fantasmas, unidas por pontes que rangiam sob o vento, e o palácio se erguia acima como uma besta adormecida. Enquanto corriam por um caminho escondido ladeado de arbustos espinhosos, Lírien sentiu guardas se aproximando, suas tochas cortando a bruma como presas. Em um beco estreito entre duas torres, Kael a puxou para si novamente, escondendo-os atrás de uma estátua rachada de um lobo ancestral. Seu corpo a envolveu por completo, as costas dela moldadas ao peito dele, o braço ao redor de sua cintura, apertando o suficiente para que ela sentisse cada batida de seu coração contra sua espinha. A rigidez dele se pressionava contra suas nádegas, uma fricção que a fez soltar um suspiro trêmulo, as coxas se contraindo em resposta ao latejar insistente. Não tema, murmurou ele contra seu cabelo, os lábios roçando a nuca dela, enviando arrepios que desciam até o centro de seu desejo. Eu te protegerei e te possuirei quando o tempo chegar. As palavras eram uma promessa sombria, carregadas de instinto lupino, e Lírien se inclinou para trás, o corpo traindo-a ao se arquear contra ele, ansiando pela sensação de ser reivindicada em meio à caçada. Os guardas passaram, xingando o nevoeiro, e eles prosseguiram, infiltrando-se na Câmara das Sombras através de uma porta secreta. O aposento era um santuário antigo, paredes gravadas com runas que pulsavam com luz profana, um altar central manchado de sangue seco. Véspera os esperava ali, flanqueada por seus acólitos, os olhos dela brilhando com fúria calculada. A serva e o príncipe exilado, zombou ela, erguendo uma adaga de obsidiana. O laço de sangue não salvará vocês de mim. Kael rosnou, posicionando-se à frente de Lírien, mas ela sentiu o poder ancestral surgir, uma visão de sua mãe ecoando. Reivindique o que é seu. O confronto se avizinhava, o desejo entre ela e Kael entrelaçado à batalha iminente, puxando-os para o abismo onde amor e poder se fundiriam ou os destruiriam. Enquanto Véspera avançava, Lírien estendeu a mão para Kael, seus dedos se tocando em uma faísca que acendeu o ritual. O primeiro passo para a revelação que mudaria Nyxmore para sempre. A Câmara das Sombras pulsava como um coração vivo, as runas nas paredes de obsidiana brilhando com uma luz vermelha e febril que lançava sombras dançantes sobre o altar central. Lírien sentiu o ar se tornar espesso, carregado de magia antiga e o cheiro metálico de sangue seco misturado ao perfume selvagem de Kael, que se posicionava à frente dela como um escudo de carne e instinto. Seu corpo ainda tremia do toque anterior,
da faísca que havia saltado entre seus dedos ao se tocarem, um laço que queimava sob a pele, puxando-a para ele mesmo no meio do perigo. Véspera avançava devagar, a adaga em sua mão reluzindo como uma presa afiada, os olhos dela fixos em Lírien, com um ódio que transcendia gerações. "Você acha que o sangue te salvará, impostora?" sibilou a regente, sua voz ecoando como vento nas pontes de Nixmore. "Eu tomei o que era meu há 18 anos. Essa serva quebrada não é nada além de uma sombra." Kael rosnou, um som gutural que reverberou pelas paredes, seus músculos se tensionando sob a túnica rasgada, o corpo se inclinando para a frente, como se pronto para saltar. Mas Lírien estendeu a mão novamente, os dedos entrelaçando-se aos dele com uma urgência que a surpreendeu. O contato foi elétrico, uma onda de calor que subiu por seu braço e se espalhou pelo peito, fazendo seu coração disparar em uníssono com o dele. Ela sentiu o pulso de Kael, forte e ritmado, ecoando o dela, e de repente as visões inundaram sua mente. Imagens de uma rainha de cabelos negros erguendo-se contra as ilhas flutuantes, selando o pacto com as matilhas em um ritual de sangue e luar. Sua mãe. O poder ancestral despertou, uma queimação que começou no centro de seu ser e se irradiou para fora, aquecendo suas veias como fogo líquido. "Eu sou a sombra que te engolirá", rebateu Lírien, a voz saindo mais firme do que esperava, carregada de uma autoridade que ela nem sabia possuir. Seu corpo reagia ao laço, um tremor subindo das pernas ao ventre, uma pulsação urgente que a enchia de uma força nova, misturada ao desejo que Kael sempre acendia. Véspera riu, um som cortante como vidro quebrando, e lançou a adaga em um arco veloz. Kael se moveu como um borrão, interceptando o golpe com o braço, o metal cortando sua carne e liberando um jorro de sangue que salpicou o altar. Ele grunhiu de dor, mas não recuou, o corpo se virando para proteger Lírien, o peito dele roçando o dela no movimento. O calor de seu ferimento se infiltrou através das roupas, e ela sentiu a rigidez de sua excitação, apesar da batalha. Uma resposta instintiva ao laço, ao cheiro dela misturado ao medo e à fúria. Seus dedos apertaram os dela com mais força, e Lírien arquejou, o latejar entre suas coxas se intensificando com a proximidade, uma ânsia que a impulsionava a agir. "O ritual", murmurou ele contra seu ouvido, os lábios roçando a pele sensível da têmpora, enviando arrepios que desciam pela espinha. "Junte nosso sangue no altar. É o único modo." Sem hesitar, Lírien cortou a palma com uma lasca de obsidiana caída, o ardor agudo misturando-se ao fogo do laço. Ela pressionou a mão ferida contra o corte de Kael, seu sangue se misturando em um riacho escuro que escorreu para as runas do altar. O aposento tremeu, as paredes gemendo, como se Nixmore acordasse de um sono profundo. Vinhas de sombra se ergueram do chão, enroscando-se nas pernas de Véspera e de seus acólitos, que gritavam enquanto a magia ancestral os consumia. A regente debateu-se, os olhos arregalados em terror puro. Não. O pacto era meu. Mas o poder de Lírien crescia, uma visão clara. As Ilhas Unidas, não por intriga, mas por laços verdadeiros entre humanos e lobos. Ela sentiu o corpo de Kael se colar ao seu, as costas dele contra seu peito agora, o braço ao redor de sua cintura apertando possessivo, enquanto o ritual culminava. O calor dele a envolvia, as coxas firmes pressionando as dela por trás, e ela inclinou a cabeça para trás, o pescoço exposto roçando sua mandíbula, um suspiro escapando, enquanto o latejar se tornava uma onda avassaladora de desejo e vitória. Véspera caiu de joelhos, as vinhas apertando até que sua forma se dissolvesse em névoa negra, dissipando-se como o nevoeiro das pontes. Os acólitos fugiram em pânico, deixando a câmara silenciosa, exceto pelo eco distante de uivos das matilhas. Agora um coro de triunfo. Lírien virou-se nos braços de Kael, o corpo mole de exaustão e alívio, mas ansiando pelo contato que a ancorava. Seus olhos se encontraram, cinzentos flamejantes nos dela, e ele a puxou para si,
o peito largo moldando-se ao dela, as mãos subindo para enquadrar seu rosto. Você é a rainha de Nixmoor, sussurrou ele, a voz rouca de emoção e instinto, os polegares traçando seus lábios com uma ternura que contrastava com a ferocidade lupina. E eu sou seu. Seus lábios finalmente se encontraram, um beijo profundo e urgente que selava o laço. Não um roçar tímido, mas uma reivindicação total, a língua dele explorando a dela com uma fome que a fez gemer contra sua boca. O corpo dela reagiu instantaneamente, as coxas se contraindo ao redor da rigidez dele, o calor se espalhando como uma marca indelével, mas eles se separaram ofegantes, sabendo que o tempo para mais viria depois. Os uivos se aproximaram, as matilhas emergindo das sombras da câmara, lideradas por Thorne, agora livre das correntes. Eles se curvaram perante Lírien, reconhecendo o sangue ancestral, e Kael se posicionou ao seu lado, a mão na curva de sua cintura, um toque possessivo que a fazia tremer de contentamento. As ilhas de Nixmoor pareciam mais leves, o nevoeiro se dissipando para revelar um céu estrelado pela primeira vez em anos, como se o pacto restaurado curasse as feridas do arquipélago. Lírien sentiu as cicatrizes de sua vida como servas se dissolverem. O ódio pelo próprio corpo transformando-se em aceitação, guiada pelo desejo nos olhos de Kael, que a via como chama e rainha. Juntos, eles subiram as escadarias para o grande salão onde os nobres remanescentes se renderam, o trono de obsidiana esperando por ela. Dias depois, com Nixmoor unido sob seu reinado, Lírien e Kael se encontraram em uma varanda alta, o vento salgado das águas negras soprando suave. Ele a puxou para seus braços, o corpo dele alinhando-se ao dela em uma intimidade sem pressa, as mãos traçando as curvas que ela agora abraçava. Você me salvou tanto quanto eu a você, murmurou ela, os lábios roçando os dele em um beijo lento, o latejar familiar reacendendo como uma promessa eterna. Kael sorriu contra sua boca, os dedos apertando sua cintura, guiando-a para o quarto real onde o laço se consumaria plenamente. Não como escravo e serva, mas como iguais em poder e desejo. Nixmoor florescia, e neles, o amor proibido se tornava o coração pulsante das ilhas, uma união de sangue, ferocidade e aceitação que curava todas as sombras.